Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Então, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre divisores, fatores e múltiplos de um número natural. O que seria isso? Seriam quando nós estamos falando de quem divide quem. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui a seguinte situação. Então, aqui nós vamos estar trabalhando um pouquinho, explorando. A primeira pergunta é, quais são os divisores de 10? Ou seja, quando eu falo em divisores, eu quero saber em que tabuadas o 10 se encontra. Todos os números estão na tabuada do 1, né? Então, tem 10 na tabuada do 1, do 2, do 5 e do 10. Então, esses aqui são os divisores de quem? Do 10. Por quê? Porque é nessas tabuadas que o 10 encontra-se. Tá? Então, aqui é bem tranquilo. Daí, a número 2 diz assim: escreva todas as multiplicações cujo produto é 20. Ou seja, que a resposta seja 20. Então, 1 vezes 20, 2 vezes 10 é 20, 4 vezes 5 é 20, né? 5 vezes 4 é 20, 10 vezes 2 é 20 e 20 vezes 1 é 20. Por que eu tive que escrever 10 vezes 2 e 2 vezes 1 e 20 vezes 1? Porque são todas as multiplicações, todas, sem deixar nenhuma de fora. Aí aqui diz assim, descubra os divisores de 20. Então, para descobrir os divisores são quem? Colocar em ordem o primeiro número que aparece, 1, 2, 4, 5, 10 e o 20. Então, os divisores de 20, os divisores de 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e o próprio 20. Então, isso aqui nós sempre vamos estar representando desta forma. Não tem segredo, é bem fácil. Então, aqui é bem tranquilo. Então, aqui diz assim, observando os múltiplos e divisores de 20, a que conclusão você chegou? O que você entendeu sobre isso? Os múltiplos e divisores. Então, os mesmos que são múltiplos também são os divisores. Então, múltiplos e divisores quer dizer que só vai ser divisor de 20 se tiver naquelas tabuadas. E múltiplos, só voltando um pouquinho aqui. Então, 1 é múltiplo de 20, 2 é múltiplo de 20, 4 é múltiplo de 20, 5 é múltiplo de 20, 10 e 20. Por quê? Porque quando eu efetuo a divisão, eu tenho uma divisão exata. Então, a conclusão é que os múltiplos e divisores são os mesmos, porém, múltiplos eu vou ter vários lá na tabuada do 20, né? Então, escreva os divisores de 22. Por quem eu divido 22? Por 1. Como ele é par? Por 2. Posso dividir por 3? Não. Por 4. Tem dúvida? Pega a tabuada do 4 lá e verifica se dá para dividir. Não, não tem 22 na tabuada do 4. Por 5, não. Por 6 também não. 7, 8, 9, 10. Por 11. 11 e o 22. Então, esses são os divisores de 22. Por que ele tem tão poucos? Porque ele é um número mais fechado. E agora, quais são os divisores de 60? Opa, aqui não é A. Aqui é B. Foi um erro de digitação. Então, 60 dá para dividir por 1, por 2, por 3. 60 dá para dividir por 4? Olhem lá no tabuado do 4 se tem 60. Tem. Então, dá para dividir por 4, dá para dividir por 5, porque ele é terminado em 0, dá para dividir por 6, por 7 não. Por 8, dá para dividir por 8? Tem que olhar lá na tabuada, não. Por 9 também não. Por 10. 60 na tabuada do 12, tem. Então, 12. Por 11 não, porque teria que ser 66, né? Então, 60 na tabuada do 13 não tem.
Na tabuada do 14 também não tem. Na tabuada do 15 tem. Então, 15. Na tabuada do 20. Do 25 não. Deixa eu ver. 30. 45 não. 12 já foi. 20, 30, 60. Então, esses são os divisores de 60. Veja a quantidade de divisores que o número 60 possui. Por quê? Porque ele é um número maior. Então, quanto... Desculpa. Então, conforme o número, ele vai ter vários divisores. E conforme ele tem poucos, como o exemplo do 22, só tem 4. Já o 60, ele possui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisores, né? Então, essa é a diferença. Ah, professora, vai fazer diferença a quantidade? Não, a quantidade de divisores não influencia. O que tem que saber é por quem ele é dividido, né? Então, aqui tem mais alguns exemplos, vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Então, nessa nossa aula de hoje, como eu já estou explicando para vocês, o que são fatores? Então, quais são os fatores de 30? A palavra fatores é a mesma coisa que dizer divisores. Então, a palavra divisores ou fatores é a mesma coisa. Então, quais são as tabuadas que o 30 se encontra? Quem são os divisores de 30, né? Então, eu tenho na tabuada do 1, na tabuada do 2, na tabuada do 3. Tem 30 na tabuada do 4? Não. Tem 30 na tabuada do 5? Tem. Na tabuada do 6? Tem. Então, eu lembro até a tabuada do 6, professora. E agora? Então, qual é a multiplicação que dá 30? 2 vezes quem que dá 30? 2 vezes 15, né? 3 vezes quem que dá 30? Deixa eu dar um espacinho aqui. Então, 2 vezes 15 dá 30. 3 vezes 10 dá 30. 5 vezes 6 é 30. 6 vezes 5 é 30. Então, 15. E 1 vezes quem que dá 30? 1 vezes 30. Então, esses são os fatores de 30, ou seja, são os divisores dele, né? Então, se esses são os divisores, esses também são os fatores do 30, ok? No segundo exemplo diz assim, quais são todos os divisores naturais de 24? Então, os divisores naturais de 24 quer dizer em que tabuadas o 24 se encontra. Lembrando que as tabuadas não vai do 1 ao 10, elas são infinitas e que nós devemos sempre lembrar que a tabuada também não termina lá no 2 vezes 10, 3 vezes 10. Ela também é infinita. Então, 24. Agora eu tenho que começar. Quais tabuadas tem o 24? A tabuada do 1, do 2, do 3. Professora, como que eu vou saber em que tabuadas estão? Tem dúvida? Pega a tabuada, pessoal. Pega a tabuada e vê a multiplicação. Então, 1 vezes 24, ó, 1 vezes 24, 24. 2 vezes 12, 24. Na tabuada do 3, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. E na tabuada do 4, 4 vezes 6, 24. Na tabuada do 5 não tem. 6 vezes 4, lá na tabuada do 6, 6 vezes 4, 24. Na tabuada do 7 não tem. Na tabuada do 8, 8 vezes 3, 24. Na tabuada do 9 não tem, na tabuada do 10 não tem. 11 também não, na tabuada do 12, 12 vezes 2, 24.
E 24 vezes 1, 24, certo? Então, agora eu vou escrever esses números aqui, ó. Todos esses aqui são os divisores do 24. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Aqui iria acontecer a mesma coisa que se eu fizesse as multiplicações. Aí eu coloco os primeiros números, ó. Todos esses são os divisores de 24. Dúvidas? Pergunta lá, pessoal. Então, agora aqui, quando que eu consigo descobrir se um número é múltiplo de outro? Então, ser múltiplo de é o mesmo que dizer ser divisível por. Então, para ser múltiplo, ele precisa ser divisível. Vamos ver alguns exemplos. Então, aqui nós temos que verificar se o número é múltiplo do outro. Então, aqui nós efetuamos a divisão. Então, a pergunta é, 130 é múltiplo de 11? Então, eu vou montar uma divisão para saber se ele é múltiplo ou não. Então, pego o 13, dá uma vez, 11, sobra 2, abaixo seu zero. Dá uma vez, dá 11, empresta, fica 1, 10, sobra 9. E aqui zerou. Sobrou o resto. Então, o resto aqui é 9. Então, como o resto é menor de quem está dentro da chave, eu não posso dar sequência, porque eu não uso vírgula aqui. Então, quer dizer que 130 não é múltiplo de 11, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou falando se é múltiplo ou não, se tem ou não na tabuada do 11 nesse caso. Então, o 130 não é múltiplo, por quê? Porque sobrou o resto. Desculpa. Então, como sobrou o resto, ele não é múltiplo, tá? Então, vamos verificar o 132. Mesma coisa. 132 dividido por 11. Pega-se o 13, dá uma vez 11, sobra 2, zerou. Abaixo o 2, 22. Tem na tabuada do 11, porque é 11 vezes 2, 22. Zerou. Então, quer dizer que 132 é múltiplo de 11. Por que que ele é múltiplo? Porque o resto é igual a zero. Então, se o resto for zero, quer dizer que ele é múltiplo. Se não for o resto zero, ele não é múltiplo, certo? Dúvidas, pessoal? Só questionar lá que a prof auxilia vocês. Aqui, ó, a mesma coisa, ó. 150 é múltiplo de 12, é o que nós temos que verificar, então. 150 dividido por 12. Então, eu pego 15, dá uma vez o 12, sobra 3, zerou, abaixo o zero. Então, o 12 cabe dentro do 30? Quantas vezes? Então, 2 dá 24. Se eu pôr 3, vai dar 36. Então, 2 vezes 24 e sobra 6. Então, 150 não é múltiplo. Por que que não é múltiplo? Porque o resto é igual a 6. Então, ele só é múltiplo quando o resto for zero. Como o resto é maior que zero e menor que 12, ele não é múltiplo. Aqui eu tenho um outro exemplo. Qual é o menor múltiplo de 13 maior que 100? Então, o que eu vou fazer? 100 dividido por 13. Então, quantas vezes o 13 cabe dentro do 100? Não tem como pegar o 10, porque o 10 é menor, né? Então, dá por 2 dá 26, então 4, 52, 7 vezes. 7 vezes 3, 21, vai 2, 7, 9. 91. Então, vai sobrar 9. Então, para saber o menor múltiplo de 13 maior que 100, então, aqui sobrou o resto. Agora, eu vou pegar o 100, tá? Oh, desculpa, o 100 não. O 91, que foi a multiplicação e sobrou o resto, foi o resultado da multiplicação. 91 mais 13, para saber qual é o maior divisor
de 13 maior que 100. Então, 91 mais 13. Então, eu monto a minha adição. Então, vai dar 4, 9, 10. Então, 104. Vamos verificar. 104 dividido por 13. Então, eu tenho que pegar ele por completo. Então, 13 vezes 8. 8 vezes 3, 24, vai 2, 8, 9, 10, ó. Zerou. Então, depois quando eu faço para descobrir qual é o maior, nesse caso aqui, qual é o menor múltiplo de 13 maior que 100, eu pego esse resultado aqui da multiplicação que eu efetuei e vou somar com quem está dentro da chave para verificar qual é o número maior do que ele foi dado no enunciado, certo? Dúvidas, pessoal? Só perguntar. Então, agora vocês têm lá na página 114 e 115 os exercícios 1, 2, 3, do 1 ao 13. Então, vocês vão fazer esses exercícios, todas as dúvidas que vocês tiverem, manda mensagem que eu auxilio vocês, tá bom? Beijos, pessoal. Fiquem com Deus, uma boa semana de estudo para vocês e se cuidem.